Fala galera conectada no esporte, sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio, Esporte Entre Amigos. Aqui é o Wilson Leitão, também conhecido como Professor Wilson. Hoje o nosso convidado especial, o professor Thales Salles, meu amigo do esporte e da fisioterapia. E o tema vai ser a avaliação do Comitê Olímpico Brasileiro no Taekwondo. Mas, Thales, antes de começar a falar sobre isso, geralmente o pessoal pede o currículo, né, da pessoa que está falando. E eu vou fazer melhor, cara. Fala da tua história no esporte aí. Do jeito que você quiser falar, conta aí como é que começou e tal. Fala aí. Wilson, é um prazer estar aqui contigo, entre amigos. Isso. É um prazer, agradeço o convite. Aceitei de cara porque realmente era isso que a gente sempre fez, conversar entre amigos. Né? Somos amigos. Então, Wilson, falar um pouco de mim, né? Eu sou Thales, sou fisioterapeuta há 11 anos, sou especialista em fisioterapia manual, mestre em fisioterapia pela Federal de Pernambuco. Fui da primeira turma do mestrado de lá, foi quando eu comecei a conhecer um pouco da desportiva, exatamente no mestrado. Hoje eu sou professor de anatomia, mas eu tento inovar a anatomia através de exemplos do esporte, da parte clínica, da traumatortopedia desportiva. E esse é o meu mundo, eu tento trazer o que eu vivo diariamente para dentro de sala de aula. E essa vida no esporte começou exatamente nesse mestrado, quando eu conheci Rodrigo Oliveira e Pedro Lima, que hoje são membros da SONAF, lá do Ceará. A gente morou junto, Pedro era do Ceará, de Fortaleza, e Rodrigo estava vindo, ele é carioca, mas ele estava morando em Maceió, e a gente passou 1 ano e meio morando juntos, e como ele foi o fisioterapeuta do CRB e do CSA, ele meio que influenciou nós dois, tanto eu como o Pedro. E a gente conversava muito sobre futebol, sobre lesões no esporte, e eu estava saindo um pouco do mundo da anatomia para poder compreender esse universo que eles tanto falavam. Eles passaram no concurso da Federal, eles conseguiram colar grau antes, defender a dissertação. Eu ainda fiquei mais 1 ano lá, porque minha pesquisa teve alguns problemas. E eu não podia fazer o concurso porque eu não podia assumir pelo fato de não ter defendido a minha dissertação. Eles foram embora e eu fiquei em Recife, colei grau, voltei para João Pessoa, e a partir daí, acompanhando o trabalho deles pelo Facebook na época, fez com que eu tentasse engajar em algo aqui em João Pessoa. Quando eu retornei para João Pessoa, poucas pessoas comentavam sobre a parte esportiva nessa época. E eu me lembro que a única referência que eu tinha era você. E foi quando a gente começou a conversar, a tocar nos primeiros tópicos sobre a realidade da fisioterapia desportiva aqui em João Pessoa. Aí depois disso eu conheci Heber, não conheci Heber, reencontrei com Heber, com Jean, vi que Márcio Quirino estava também enveredando para essa área, depois veio o Rommel, e a coisa foi crescendo, né? Já tinha a Enoch também, e as coisas foram crescendo aqui em João Pessoa assim, de uma forma exponencial. O que é que eu fiz? Eu comecei a tentar correlacionar o que eu sabia de anatomia com a parte desportiva. Isso me ajudou bastante a compreender e a desenvolver protocolos de tratamento para os pacientes. Foi quando Priscila me chamou para poder estar junto com ela, mas na época eu estava junto com o Neto, na Sanari, lá no Ecomedical. Mesmo assim, em conversas com Priscila, a gente começou a ver que um se encaixava em relação ao outro. E estava junto com ela, mesmo ela estando na UI, aqui em Manaíra, e eu lá em Miramar, mas eu comecei a fazer propaganda, a alguns atletas a me procurar, e eu comecei a desenvolver as técnicas, e vendo que realmente os resultados eram muito bons, e a anatomia ajudava muito em relação a isso, a anatomia e biomecânica. Foi quando estourou, e desde então eu trabalho com isso. Foi quando apareceu Ximena e Sérgio Paredes. Ximena é psicóloga do esporte e Sérgio Paredes é médico do esporte. A gente estreitou os lados a partir do primeiro simpósio paraibano de lesões.
Eu já conhecia Sérgio antes, Ximena eu vim conhecer nesse evento, e a gente estreitou os laços juntamente com Priscila. Foi quando o Sérgio ligou para a gente, fez uma videochamada, combinando para a gente fazer uma reunião, porque ele tinha um atleta que precisava da nossa ajuda. Foi quando apresentou Silvana. Silvana é uma para-atleta de para-taekwondo. Apresentava, de certa forma, algumas disfunções e a gente, a partir daí, começou o acompanhamento. Muito legal. Thales, assim, Thales é meu amigo, meu irmão. Eu não vou dizer aqui o ano, né, Thales, porque fica chato, mas eu conheci Thales dando aula, né, no IP. Thales foi meu aluno. Hoje é o meu grande amigo, né. Eu costumo dizer, Thales, que os meus alunos são meus grandes amigos, né? Tem professores que acham que o aluno vai ser um concorrente no mercado de trabalho. Não, cara, no meu ver, os meus ex-alunos e alunos são meus amigos de profissão, tanto na educação física como na fisioterapia. E Thales foi um, cara. Thales é meu amigo, tanto na fisioterapia quanto na educação física, né, Thales? A gente partilhou alguns momentos lá no UNIP, né? Exatamente. Lá em educação física, Thales ensinava anatomia. Anatomia funcional. E eu ensinava cinesiologia. E eu era professor lá no UNIP na parte de fisioterapia esportiva, ortopedia, traumatologia e Thales também, né, Thales? E depois eu ingressei, né? Entrei de primeira não, mas depois eu entrei para a parte clínica da traumato-ortopedia. Pois é, então virou mais amigo ainda. Virou um irmão, né? Então, Thales, assim, olha só, eu estou sabendo que está aqui tem um comitê olímpico brasileiro, paralímpico brasileiro, que veio fazer avaliação e alguns atletas do taekwondo, né? Você está acompanhando isso mais de perto? Passa as novidades para a gente sobre isso aí. Eles chegaram ontem, inclusive. Um veio de São Paulo, outro de Curitiba. O coordenador geral do Para-Taekwondo a nível brasileiro. Ele realmente é o chefão dessa área. E o preparador físico que veio de São Paulo. Os dois estão aqui porque eles estão visitando cada atleta que se classificou no último Mundial agora para as Olimpíadas. Quer dizer, no último Mundial não, no torneio classificatório, que foi na Costa Rica. 2 da Paraíba, inclusive, se classificaram, sendo que um está treinando lá em São Paulo e Silvana preferiu não aceitar ir para São Paulo para ficar em casa, junto com a equipe que Sérgio Paredes montou. Eles vieram para fazer uma avaliação individual. Aplicaram vários testes, inclusive a tarde de ontem toda e hoje pela manhã, para poder gerar um índice nacional, para montar, a partir daí, a equipe brasileira. E eu fiquei muito, muito satisfeito com o resultado dos testes, porque nós, aqui da Paraíba, a gente tem aquela síndrome do patinho feio. Exatamente. E eu acho que o resultado de hoje veio para comprovar que a gente tem qualidade. E quando a gente trabalha em equipe, realmente quando a gente une as forças, os resultados realmente são muito eficientes. E a gente ficou muito satisfeito ao saber que o resultado dos testes dela foram superiores, inclusive aos atletas convencionais. Os atletas que não têm nenhuma deficiência física. Isso realmente fez com que a gente ficasse realmente muito feliz, porque temos montado um protocolo individual. A gente fez uma bateria de avaliações e, a partir daí, do que a gente observou de disfunções, a gente começou a trabalhar. Porque Silvana, ela não tem o antebraço direito. E a gente não consegue entender como a falta de parte de um membro causa uma disfunção biomecânica tão grande. Porque ela não tem o contrapeso como no membro contralateral. Ela chutava com a perna esquerda, não, ela chutava com a perna direita, ela tinha o contrapeso do membro superior esquerdo, que é completo. Mas quando ela chutava com a esquerda, ela não tinha o contrapeso e isso causava um desequilíbrio muito grande. As atletas adversárias já estavam percebendo esse retardo no retorno do chute. E estavam aproveitando exatamente quando ela chutava com a esquerda para poder dar o contragolpe. E ela estava muito preocupada, a gente começou a fazer uma avaliação biomecânica e percebemos que ela tinha uma instabilidade lombopélvica muito grande. E a gente começou a trabalhar nisso, fora
toda a alteração de cadeias musculares. É impressionante, Wilson, como um para-atleta ele apresenta uma disfunção toda em cadeia. E a gente teve que construir como se fosse um quebra-cabeça. Com base, com tudo, né? Tudo, trabalhando mobilidade, depois estabilidade em cima de mobilidade. Foi quando ela realmente estourou. A gente conseguiu prepará-la com 3 semanas, que ela teve que ir para ela foi para o Mundial. Foi quando ela ganhou, e depois a gente preparou, eu acho que 4 meses para ela poder ir para esse classificatório, na Costa Rica. E lá, ela ganhou de lavada. Até os técnicos disseram, ela tem capacidade de ganhar com a pontuação bem maior. Mas como ela é nova no esporte, o fator psicológico e a experiência pesou, faltou na verdade. Foi quando o Ximena abraçou de vez a causa e ela está tendo esse acompanhamento. A questão de manutenção do foco, porque o atleta às vezes espera muito sozinho numa cadeira, dentro de uma sala gigante para poder competir. E isso passa muita coisa na cabeça deles. Eles ficam vulneráveis e o fator psicológico ele pode sim afetar o rendimento do atleta durante a luta. E com o Ximena ela aprendeu a direcionar o foco, a manter e direcionar. Então a gente é uma grande promessa brasileira, agora em Tóquio, em 2021. Eu tenho certeza que se ela tiver realmente com a mente focada, com todo equilíbrio emocional, ela vai conseguir desbancar a número 1, que é uma dinamarquesa. Não sei. Thales, engraçado que Silvana teve uma história engraçada com Silvana. Eu estava no Unip e ela chegou me procurando. Aí, tudo bem. Eu sou o Wilson, tudo bom, sou Silvana, atleta de taekwondo, paralímpico, tá? Pensei que ela ia fazer um tratamento. Professor, estou precisando de um laudo fisioterapêutico. Para poder viajar. Para poder viajar. Eu disse, tudo bem. Eu sentei em frente do computador, ela fez, não, professor. É um laudo para o comitê internacional, tem que ser todo em inglês. Eu digo, pô, agora lascou. Agora lascou, bicho. Eu disse, não, vamos resolver, né? Chegou aqui e não tem... Graças a Deus, todos os limites que foi dado na minha vida, a gente nunca disse um não. A gente diz assim, vamos resolver, né, Thales? Lembra que a gente sempre tinha esse lema assim de... Por isso que a Paraíba é referência. Mas voltando ao assunto, eu me lembro que eu disse, cara, que vou fazer? Espera um momentinho aí, Silvana, senta aí 10 minutos. Aí eu peguei Carol, peguei mais um... Gente, me ajuda aqui. Então a gente construiu, né? E ela levou, e para nossa felicidade foi aceito esse laudo, né? Que deixou a gente muito feliz. Depois ela voltou, agradeceu, já com um bom resultado, né? Então ela, além de ser uma excelente atleta, é uma pessoa muito, muito boa. Muito humilde, muito centrada, muito assim, com o pé no chão. Ela, eu tenho certeza que, só se realmente não for da vontade de Deus nesse momento, mas ela ganhando a medalha de ouro, eu digo que ela é merecedora em todos os aspectos, porque ela é uma atleta fenomenal. Ela é muito dedicada, ela treina quase todo dia. Final de semana, quando as academias estão fechadas, ela vai para a casa do mestre dela, que ele criou uma área lá para treinamento, vai treinar com ele. É uma pessoa que valoriza a Paraíba, tanto que não aceitou ir morar em São Paulo para ficar aqui. E terceiro, que é uma pessoa que vem do sertão, ela sabe como é difícil, é uma pessoa que batalhou muito e sabe de onde veio e sabe aonde quer chegar. Isso é mais importante. Isso, para mim, é o perfil de um campeão olímpico. E, na verdade, ela voltou para agradecer, que é uma coisa que poucas pessoas, depois que conseguem seu objetivo, não lembram daquele que ajudou, aquele cara que foi lá, que ajudou, que colocou, né, no esporte a primeira vez. Outro fato interessante, Thales, que eu queria comentar aqui com a gente, aqui no Esporte Entre Amigos. Na época, na SUNAF, teve a seleção para as Olimpíadas do Rio de Janeiro, e eu não passei, não fui escolhido na seleção no Olímpico e foi oferecido para o Olímpico. E eu fiquei uma vaidade besta. Não fui para o Olímpico, também não quero ir para o Paralímpico, não. Se tem um dos arrependimentos da minha vida, foi eu não ter ido para a Paralimpíada do Rio de Janeiro. Às vezes é a falta de conhecimento, né? Bicho. A falta de conhecimento e da vivência, né? Quem foi, disse que foi muito melhor do que a Olimpíada. Foi mesmo. Né? Foi. E no congresso em Florianópolis, eles passaram uns vídeos, cara... Eles ganhavam medalha e vinham para o Centro Olímpico abraçar o fisioterapeuta, abraçar o massagista, abraçar, cara. Eles traziam medalha para abraçar. Quem faz o esporte olímpico, cara?
Poucos. Eles, os Poucos. Paralímpicos, fazem isso, cara. E a pessoa dizia, cara, ganhei. A minha experiência de vida mudou totalmente com Paralimpíada. Entendeu? Eu já passei por algumas experiências de atletas olímpicos de realmente não valorizar, né, o trabalho da equipe, simplesmente desaparecer. Silvana não, ela tá ali, sempre esteve com a gente e valorizando, sempre. É tanto que eu estava viajando agora, nesse feriado, e ela fez questão, Thales, você não pode faltar. Eu disse, pelo menos eu posso faltar um turno? Pode, mas você não pode faltar. Eu quero que eles lhe conheçam. Então, assim, a pessoa fazer questão que você esteja presente é algo que você fica tocado. Porque a gratidão realmente são poucos que têm. E você imagina assim, né? O cara vai dizer assim, pô, vai estar os caras aí de São Paulo, do Rio, né? Do Comitê Olímpico, tem uns caras chatos, mas não, eles são uns caras legais, bicho, são uns caras que faz amizade facilmente, tá muito feliz por estar aqui conhecendo outra realidade, porque ele não conhece, eu conheço o eixo Sul, Rio e São Paulo, cara. Wilson, eles chegaram na UI, eles ficaram impressionados com a estrutura. É muito bom isso. Então a gente quis mostrar algo além, a gente quis mostrar a cidade. Então fizemos como se fosse um city tour e hoje eu saí com eles para mostrar o litoral sul. Eles estão muito impressionados com a estrutura da cidade. Ou seja, quem sabe lá na frente... A gente tem um paraíso aqui e não valoriza, né, Thales? Não valoriza. Eu só valorizei depois que eu fui para o mestrado, que eu comecei a viajar por causa dos congressos. E vi que realmente a gente mora no paraíso. E eu vejo assim, talvez, quem sabe eles montem uma preparação, uma futura preparação para um mundial, alguma coisa, com a equipe que tem aqui em João Pessoa. Exatamente. Tanto o exemplo foi Rossini, no episódio passado, Rossini e Cajá, que foram campeões olímpicos, ficaram pé, houve convites para eles trabalharem em Los Angeles, Rio de Janeiro, São Paulo. Não, cara, isso não, eu vou ficar na Paraíba. Quem quiser treinar comigo, com o Cajá, tem que vir para Paraíba. Então os caras vinham para cá para treinar com nós. você. Eu acho que o pensamento é esse. A gente tem que começar a valorizar a nossa terra. E o engraçado, bicho, que o governo não valoriza isso, né, bicho? Quer dizer, imagina a mídia que Rossini, Cajá ou outros paraibanos levaram o nome de João Pessoa, Paraíba, Campina Grande, outros centros, cara. E o governo não dá nenhum apoio, nenhum incentivo, né? Não dá incentivo ao atleta, muito pouco agora com essa Bolsa Atleta, o incentivo ao fisioterapeuta, ao profissional de educação física, que é importantíssimo, ao psicólogo, que é um cara muito importante na comissão, tá? E assim, eu acho que esses paradigmas vão ser quebrados aos pouquinhos, sabe, Thales? Se a gente pensar 10 anos atrás e ver hoje, passamos por várias barreiras que hoje a gente está evoluindo de uma forma muito rápida. Eu acho que parte também da mentalidade do próprio fisioterapeuta, né, da própria classe. A gente tem que mostrar. Eu estava conversando agora com um candidato agora para ser vereador aqui na João Pessoa. Eu conversando com ele, falando sobre a fisioterapia, um projeto que eu estou tentando ver com ele, exatamente para a profissão. E ele ficou muito impressionado. Eu disse, o custo é muito baixo. A fisioterapia hoje evoluiu. A gente pode abrir um centro com poucas coisas. A gente tendo bastão, tendo elástico, tendo colchonete, maca, a gente consegue fazer já muita coisa. Principalmente para o pós-operatório de pacientes que não têm capacidade de pagar um tratamento fisioterapêutico. Então, assim, o SUS, o Estado brasileiro, paga a cirurgia para reparar um dano, mas a pessoa precisa de uma fisioterapia para poder voltar à função, porque eles apenas repararam uma estrutura que foi lesionada, uma estrutura anatômica. O que a gente vai precisar é o quê? De mobilidade, funcionalidade. Como é que essa pessoa vai recuperar se ela não tem dinheiro? E eu mostrei, porque as pessoas acham que fisioterapia precisa de todos aqueles equipamentos de antigamente. Exatamente. Mas hoje a gente evoluiu tanto em pensamento e cognição que hoje a gente consegue fazer fisioterapia em qualquer lugar. E tem um mestre meu chamado professor Soriano, vou até confidenciar aqui, que um dia ele disse assim, alguém chegou para ele e fez, quanto é o atendimento da fisioterapia? Ele falou que era R$100 a sessão. Aí o cara fez, pô, isso tudo? Ele pegou calculadora,
Aí fez, como o senhor pagou na cirurgia do seu pai? Foi um paciente com AVC. Paguei R$ 7.000. Ele fez cirurgia em 2 horas e meia. Para eu ganhar o que ele ganhou, eu vou ter que trabalhar 2 meses. E botar seu pai em pé. Ele botou seu pai numa cama. E eu vou dar a vida ao seu pai. Aí a pessoa fez, tem razão. Então, se a gente parar para pensar, né? Ah, mas ele deixou vivo. Sim, mas vivo na cama. Então, a gente tem que pensar no pós isso. A independência Isso, funcional, a independência funcional, né? Voltando um pouquinho a falar em Olimpíada. Bom, a gente sabe que existe a SONAF, né? Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva. E aqui em João Pessoa, na Paraíba, temos poucos membros da SONAF. Tá, é um convite e ao mesmo tempo, assim... pressionando. Vamos fazer a prova da SONAF? Vamos fazer. Botar aí a Paraíba, unir forças para botar a Paraíba como... Se a gente está tendo essas oportunidades, Wilson, a gente tem que realmente aproveitar, entrar na SONAF para poder unir forças, né? Exatamente. Mostrar para eles que a gente também tem gabarito para poder criar novos atletas, né? Ou maximizar atletas já existentes. O que eu fiquei impressionado com Silvana é que ela fazia mais ou menos 1 ano só que ela tinha mudado do atletismo para o taekwondo. Cara, só? 1 ano, no máximo 1 ano e meio, estourando. Bacana. Agora, sabe por que ela fez isso? Porque na modalidade dela ela não conseguia o incentivo. Ela teve que mudar de modalidade para poder ter o incentivo. Aí quer dizer que no atletismo ela tinha menos incentivo do que no taekwondo? Eu acho que pelo número de praticantes ou de atletas, certo. Ela, como ela veio do interior, ela precisava se manter. Exato. Então ela fez o teste, o pessoal viu que ela tinha certa habilidade, fez o teste, o pessoal ficou impressionado e ela começou. Hoje ela é uma máquina. Wilson, você não dá nada por ela, mas ela tem mais força no meio inferior do que eu. Ela é magrinha, né? Assim, baixo peso. Mas ela é muito forte. E ágil também, né, Thales? Ela tinha uma assimetria de força entre a perna direita e a esquerda de 15,8%, né? Que é muito, é considerado muito grande. Você tem uma diferença de força de um membro em comparação a outro, e a gente conseguiu diminuir essa diferença para 1,6. Então, teoricamente, a gente tirou ela do risco de lesão e hoje a gente está trabalhando, está deixando ela assimétrica, né? Ou seja, você sempre vai ter um membro mais forte do que o outro, e a gente não pode tirar isso, a gente não pode deixar 2 membros iguais, porque o atleta naturalmente ele é assimétrico. A gente vai manter essa assimetria, tentando até no máximo 5% de diferença, mas só o fato de a gente ter diminuído, a gente tirou ela do risco de lesão, por esse fator. Ela é uma máquina, eu creio que vai dar tudo certo para ela. Se ela não conseguir a medalha de ouro, ela vai conseguir a de prata, com certeza. Na verdade, também, porque o esporte de alto nível, né, Thales? A gente não pode só contar com a técnica e com a física, tem a parte psicológica, mas eu tô vendo que ela tá com o Ximena aí, então tá fazendo um trabalho legal na psicologia do esporte, né? Sim. E assim, acho que é por aí, né? Cada vez mais a gente vai se especializando e trabalhando em conjunto com os profissionais. Eu acho que a gente tem muito a ganhar, eles têm a ganhar com isso, né? Ninguém constrói nada sozinho, tá? Então, acho que a gente está cada dia se aprimorando, os outros profissionais também a cada dia se aprimorando, eu vejo Priscila também a cada dia se aprimorando, eu vejo Ximena, e é assim que a gente vai tocando a vida. Bem, Thales, assim, né? Agora, deixa eu falar um pouquinho, vamos bater um papo aqui, mas Thales, me conta assim, uma coisa engraçada no esporte, assim. Uma coisa engraçada. Coisa engraçada. Teve uma coisa engraçada que não foi do esporte, que o cara atolou com você, o Washington, não sei o quê, mas não foi do esporte, né? Rapaz, teve a questão do carro, que foi muito engraçado. Foi... Esse aí realmente ficou vai ficar marcado pro resto da vida, mas... Na docência, teve alguma coisa engraçada? Deixa eu ver aqui. Que você lembre aí e tal. Teve alguma coisa entre a gente que... Deixa eu pensar, cara. Eu tive um período no laboratório, mas não coincidia nossas aulas. Era. Coincidia mais com a CIS, né? Mas tu tocava mais com a CIS. Com a CIS, Rapaz, uma coisa engraçada. No esporte, assim, que você lembre que é engraçado. Olha só, o pessoal que está iniciando, né, que tem interesse em iniciar a parte da fisioterapia desportiva,
você tem que estar realmente ligado em tudo, porque eu passei a maior vergonha no campeonato da Liga Paraibana de vôlei, porque eu não sabia a regra dos assentos. E eu quase que prejudicava o time, que era o time de Egídio, Exatamente. porque eu não sabia a ordem das cadeiras. Eu sentei na primeira cadeira, aí o juiz apitou. Aí eu fiquei sem entender, o ginásio olhou para mim, eu fiquei todo por fora. Aí o preparador físico, o Adson, disse: ei, pô, não é para ficar aí não. Aí a gente disse: esse aí é o meu lugar. Eu disse: mas tu não tá em pé? Eu disse: não, mas esse aí é o meu lugar, independente se eu usar ou não. Aí eu peguei e citei no segundo. Aí o cara fez: não, mas esse aí é meu também. Aí quer dizer que é do preparador físico, é? Eu disse: é. E eu sento aonde? Na próxima. Aí trollaram, né? Não, mas isso aí é de fulaninha de tal. Aí eu fui sentando até chegar no final, na última cadeira. E o pessoal rindo da minha cara. Então, assim, eu fiquei realmente muito por fora pelo fato de não ter lido a regra principal, né? Eu digo isso aos meus alunos, cara. Vocês que foram trabalhar com o esporte que vocês escolheram na fisioterapia esportiva, você tem que saber a regra do esporte. Aconteceu comigo, eu estava no Botafogo, tinha acabado de me formar, e houve um convite para trabalhar no Botafogo. Eu fui para um jogo do Botafogo. Né? Eu cheguei no Almeidão, aquele mundo enorme. Eu me lembro que fosse hoje, cara. Aí o técnico ele não lança a escalação do time, né? Para o adversário não saber a escalação dele e fazer a escalação. Então eu tinha visto, na época o técnico era, deixa eu ver aqui, não estou lembrado o nome do técnico, mas ele tinha mostrado aos jogadores e à comissão técnica, que fazia parte, quem era a escalação. E eu saí, né? Saí, fui ver o campo, né? Entrar ali e tal. É um repórter de Cajazeiras, o Botafogo é da de Cajazeiras. Estamos aqui com o fisioterapeuta Wilson Leitão, do Botafogo, não sei o quê. E já saiu a escalação, eu disse, a escalação é fulano. Acabou de sair agora a escalação aqui do Botafogo. Quando eu voltei, disse, que é merda, eu fiz merda, cara. Eu não sei porquê, eu acho que eu fiz uma merda. Quando eu voltei para o vestiário, o Dr. Roberto Correia Lima, Bob, eu também olhou e disse, tu é técnico? Eu disse, não, por quê? Porque tu escalou o time. Eu disse, escalou. Eu disse, sim, tá rádio, todo mundo falando que você escalou o time do Botafogo. Eu disse, não, mas eu não escalei não, só fui dizer que era o provável time que ia entrar em campo. Quer dizer, cara, são coisas que não tem nos livros, Thales. Não tem canto nenhum. Você vai aprender isso no dia a dia, né? Levei um esporro, né? E hoje, assim, o cara pergunta pra mim se eu não sei. Ah, rapaz, eu não sei não. Eu não cheguei a ver, não sei quem vai, não sei quem vem. Não sei se recuperou, se não recuperou. Está recuperado, mas está na mão do técnico. Então, assim, são coisas do dia a dia que a gente vai lembrando. Outra coisa engraçada no esporte também, que eu me lembro demais, foi no judô, ou foi no taekwondo, judô. E eu, doido para entrar, né? Foi no Jubes, doido para entrar. Aí o árbitro mandou entrar, eu tava de sapato, de tênis. Ele não pode entrar no tatame de tênis, cara. Quando cheguei no meio do caminho, o árbitro mandou sair, o cabo gemendo de do lado, eu tive que voltar, tirar o tênis para voltar para fazer o atendimento. Pensa num mico assim, só faltou uma vaia bem grande assim no ginásio em cima de mim, mas... O problema é que muitas vezes essas pessoas que são treinadores, são jogadores, atletas no geral, eles não têm a sensibilidade de saber, de olhar para você e dizer assim, olha, tu cuidado com isso, com aquilo outro. Simplesmente eles deixam as coisas rolarem e você vai passando os micos e vai aprendendo a partir do momento que vai passando vergonha. Mas nesse dia, cara, eu fiquei muito por fora. Porque foi um jogo entre o time de Egídio e o Botafogo, né? O IESP. Era Unip e IESP. Certo. Ou seja, o ginásio estava o quê? Lotado. E eu estava ali para passar vergonha, né? Horrível, para mais nunca. Quem nunca teve um mico na vida no esporte não fez fisioterapia esportiva. Não foi batizado, né? Não foi batizado. Todo mundo tem que pagar um mico na fisioterapia. E me diz um exemplo assim, triste assim, que você ficou chateado, triste, uma coisa assim que ele magoou. Não posso citar nomes, mas assim, um atleta procurou a gente na mesma época que Silvana, e a gente acompanhou, porque essa pessoa estava com dor fêmuro-patelar, que estava impedindo dele realizar a atividade dele. E a gente, com 2 semanas, a gente conseguiu zerar a dor. Mas depois de um tempo a dor voltou. Não sei se estava aumentando muito o volume de treinamento, que foi uma coisa que a gente tentou regular, juntamente com o treinador.
E essa pessoa simplesmente abandonou. E não chegou para dizer assim, olha, não está dando mais para mim e tal. Não, simplesmente deixou e pronto. O que me chateia hoje, não somente no esporte, em qualquer área de relacionamento humano, são as pessoas fugirem dos problemas, fugirem de uma conversa simples. Então, eu acho que pessoas maduras, hoje em dia, muitas não conseguem trabalhar essa questão da assertividade. Assertividade poucos têm. Então, creio que muitos problemas, muitas situações chatas poderiam ser evitadas caso as pessoas fossem assertivas. Se ele chegasse para dizer, olha, eu ainda estou sentindo um pouco de dor, eu acho que isso não está funcionando. Porque muitas vezes a pessoa joga a culpa para a equipe e às vezes ele que não está fazendo o papel de casa. Pronto, bola para frente. Boa sorte para ele, né? Na fisioterapia esportiva, vou dar um exemplo aqui, coisa que me magoou uma vez, foi que estava se criando uma equipe, né, para trabalhar, e teve um médico, e não vou dizer o nome também, mas no início, que bota não sei quem, bota o preparador físico, bota não sei o que, aí tá faltando um fisioterapeuta, isso eu dou um jeito, não sei o que, cara, que ele me magoou, velho. Porque é um médico que sabe, né? ele sabe a importância, a valorização, ele sabe a importância do fisioterapeuta, ele sabe a importância do psicólogo, do nutricionista, Aí, quer dizer, nesse momento o Botafogo foi pioneiro, nessa época que eu estava chegando, né? Chegou também o nutricionista Tião, né? Sim, chegou o psicólogo, não estou lembrado o nome agora também, e a gente fez uma equipe, o Botafogo foi campeão. Quase que eu chegava para ele dizer, tá vendo, doutor? Resultado se ganha em equipe, não ganha ninguém sozinho, não. Mas nada como um dia atrás do outro e uma noite no meio, né? Esse cara não ficou muito tempo, deixou. Eu tô assim, eu agradeço a Deus porque ele tem me dado muita oportunidade grande, inclusive de ensinar anatomia para medicina. Hoje eu sou professor exclusivo da medicina de uma faculdade aqui de João Pessoa. Quando eu dou aula, eu sempre estou dando aula em cima da anatomia, claro, mas Sim. Puxando para física, puxando para a educação física, puxando para a psicologia. Eu trago muito a questão do fator psicológico sobre a sintomatologia dolorosa, sobre, um exemplo, se eu vou falar sobre piriforme, eu vou falar sobre dor irradiada. Então eu tento sempre correlacionar. E eu tenho visto que isso está sendo uma semeadura muito grande. Os alunos estão começando já a entender melhor a fisioterapia e ver uma fisioterapia muito mais atualizada e grandiosa comparada antigamente. E como eu sou professor e tenho rede social e uso muitas redes sociais, muitos deles me seguem e eles conseguem ver diariamente o que é que eu faço dentro do ambiente clínico. O meio social hoje, Instagram, Facebook, YouTube, é muito legal porque ele dá oportunidade para todo mundo. Né? Não só um médico, um fisioterapeuta, qualquer profissional, ele tem a oportunidade de ir ali e mostrar seu serviço, mostrar seu... Eu me lembro também que eu tinha me formado, estava no HU e eu tive que mandar para enfermaria. Né? Eu cheguei lá, estavam os residentes no setor de prontuário, tinha 4 residentes de medicina assim. Aí eu peguei o prontuário, comecei a escrever coisas como fisioterapia. Paciente tal, fiz FNP, depois eu usei o Cabot, depois eu usei não sei o que. Aí foi embora. Eles só observaram, não deram nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite. Também não respondi. Aí, quando eu voltei, mesma coisa. Na terceira vez, a mesma coisa. A quarta vez, um chegou lá e me fez, o que é FNP? Aí eu dei uma aula para ele o que era FNP. Virou meu amigo. Todos os 3 viraram meu amigo. Quando acabava os pensamentos sexta-feira, eu queria tomar cerveja. Né? Então, assim, falta às vezes o contato, falta a humildade dos caras. Então, hoje os médicos, né? Eles têm uma visão totalmente diferente dos médicos antigos, eles sabem a importância, né? E eu vou citar nome de alguns que para mim foram pessoas que realmente... Eu nunca imaginei que médicos poderiam me dar hoje a oportunidade de estar, inclusive, acompanhando cirurgias. Que é o que faz com que a gente tenha uma experiência que os livros nossos, da nossa área, não contam. Não traz. Né? Então, assim, Sérgio Paredes... que hoje é meu parceiro, cara, uma mente brilhante. Juntamente com ele, o Thales Seabra, que hoje tem me dado uma oportunidade muito grande.
Conheci também Rafael Lara. Todos eles são especialistas de joelho. E eles são de uma nova escola da medicina. Exatamente. Uma escola, a maioria fez fora a residência. Que é uma um em Curitiba, diferente, 2 em São Paulo. Então, eles conseguiram lá perceber, porque a residência trabalha de forma muito profissional. Eles trouxeram para cá essa visão e isso está mudando muito a forma de tratamento da traumato-ortopedia. E eu sou muito grato a eles, exatamente por essa grande oportunidade. A anatomia ganha muito com isso também, pelo fato de que a gente manipular, dissecar cadáver é totalmente diferente de você ver uma pessoa numa mesa cirúrgica. As estruturas são muito diferentes. E o fato de a gente entender como é a metodologia cirúrgica deles facilita muito o nosso trabalho. E é isso que deveria ser, sempre. Mas, infelizmente, antigamente não existia isso. E isso também, Thales, faz com que, mesma forma que o médico chama você para cirurgia, ele joga uma responsabilidade na sua mão. Né? Eu me lembro demais que tinha um ortopedista que dizia assim, 50% do sucesso é meu, 50% do sucesso da fisioterapia. Então, se eu fizer um bom trabalho e a fisioterapia não fizer, não vai ser legal. Não vai ser. Mesma coisa, se eu não fizer um bom trabalho, pode ser o melhor fisioterapeuta do mundo, não vai ter trabalho. E o fisioterapeuta pode dizer assim, pô, ele está valorizando pra caramba. Tá, mas meu tempo está jogando uma responsabilidade muito grande na sua mão. Olha só, ele diz assim, o sucesso disso aqui, você tem a metade do sucesso. Olha a responsabilidade que ele faz isso. Outra coisa que eu queria comentar, lembra de Carlos Gouveia? Sim. Nosso amigo Carlos Gouveia, professor. Coordenador da Clínica Escola de Fisioterapia do UNP. Professor comigo de ortopedia. Carlos Gouveia, não sei se você pegou, ele dava muito a parte cirúrgica. Não fui, eu fui seu aluno. Mas não foi Carlos, não. Não, foi você, Aliciano e Paula. Carlos dava parte de cirurgia. Um aluno chegou para mim e disse, professor, para que eu quero saber cirurgia ortopédica? Eu disse, você vai agradecer no futuro. Pode ficar tranquilo, estude, que no futuro você vai agradecer. Né? Carlos saiu e com a diminuição da carga horária das disciplinas, a gente foi tendo que tirar isso, certo? Tem que tirar essas coisas para a gente poder adequar a necessidade realmente da fisioterapia e ficou de fora essa parte cirúrgica. Mas Carlos Gouveia dava essa parte cirúrgica, a gente ia assistir cirurgia com o Dr. Ricardo Barros. Mas é isso aí, cara. Thales, dê-se um exemplo marcante na sua vida. Todo mundo tem um pai, uma mãe marcante, mas tem outra pessoa que seja um marco na sua vida, assim. Cara, eu queria agradecer minha vida a fulano de tal. Minha vida profissional. Isso, pode ser. Eu tenho a dedicar 2 pessoas. A primeira que enxergou isso antes de eu me tornar uma pessoa profissional, que foi a professora Terezinha. Você lembra Terezinha? De anatomia. Terezinha Araújo, professora de neuroanatomia. Neuroanatomia. Foi a que chegou para mim e disse assim, olha, você quer ser meu monitor? Eu digo, professora, monitor, você tem um dom do ensino, eu percebi. E você não vai parar por aí, você vai fazer mestrado. Eu, professora? Eu não sou ninguém, eu vou me formar, quem sou eu? Não sou nem professor. E quem disse que mestrado é para ser direcionado para os professores, os docentes? Você vai fazer mestrado. Então, assim, hoje eu sou o que sou por causa de Terezinha Araújo. Depois disso, encontrei uma pessoa que, para mim, é um grande exemplo de ser humano. Tanto fisioterapeuta como de ser humano mesmo. Que se chama Fábio Arcanjo, o famoso Fabão, lá da Bahia. Que é o que eu estou querendo lhe apresentar já faz um tempo. Exatamente, vai ser um prazer conhecer Fabão. Fábio foi espetacular na minha vida. Eu vou contar para você. Posso contar? Claro, isso aqui é um bate-papo, cara. Você fica à vontade. Foi mais ou menos o seguinte, surgiu um curso de reabilitação traumato-ortopédica baseada na biomecânica, conceitos novos de biomecânica, que era em Recife, que estava organizando era Fábio Patriota, que a gente chama de Fabinho. Aí eu disse, Fabinho, eu vou fazer. Ele disse, pode vir. Sendo que quando eu fui para lá, a BR 101 estava sendo recapeada dentro ali de Recife, depois de Camaragibe. Ou seja, eles tiveram que destruir a pista para fazer todo, porque a pista é muito esburacada, né? Eles tiveram que tirar aqueles blocos de concreto para substituir. Ou seja, eu cheguei muito atrasado. Eu não estava sabendo que estava tendo esse trânsito todo no final de semana. E eu cheguei mais ou menos uma hora e meia atrasado. E olha que eu saí pontualmente de 6:30 da manhã aqui. Cheguei lá, era 9 e pouco.
Quando eu cheguei, tava lá aquele cabo, um negão, parece um guarda-roupa, de camisa regata e de bermuda e de chinela havaiana. Eu olhei e fiz, peraí, é aqui mesmo? Aí foi na hora que Fabinho chegou. Ei, chegasse atrasado, hein? Eu disse, foi por causa do trânsito. Ele disse, vai, entra aí. Aí quando entrei, ele olhou para mim, ele estava conversando com o pessoal, mostrando os vídeos, aí ele disse assim, é você que é o professor lá de João Pessoa? Eu disse, sou, morrendo de vergonha, né? Ele disse, agora eu posso começar a aula. Eu estava aqui só fazendo a introdução, trazendo alguns casos aqui, mas eu estava esperando por você. Eu fiz... Cara, é foda. Fiz... Eu peguei, me sentei e fiquei olhando, né? Ele se levantava de camisa regata e fazia... Eu disse, cara, esse cara é muito louco. Como é que ele veio dar um curso caro? Na época eu paguei uma porrada para um curso dele. E ele vem dar aula de camisa regata e short e sandália havaiana. Quando foi no jantar, Fabinho disse, ei, vamos jantar com a gente? Eu disse, bora. Aí a gente sentou, a gente conversando lá, ele bem caladão assim, aí ele olhou para mim e fez, qual foi a primeira impressão? Eu disse, como? O que é que veio na sua cabeça quando você me viu? Daquele jeito. Eu disse, Fábio, lá em João Pessoa ninguém faria isso. A cultura de lá é uma cultura muito voltada para o visual. Então você tem que estar muito bem vestido para mostrar respeito, a importância, né? Tal. Ele disse, mas depois de 20 minutos, você continuou prestando atenção nisso? Eu digo, não. Porque o seu conteúdo, sua didática é fantástica. Ele fez, é isso que eu queria saber. E disse, isso surgiu de onde? Ele disse, as pessoas têm que parar de rotular a qualidade pela forma como se vestem. A qualidade é além disso. Então, hoje eu encarei isso como uma política de protesto em relação a isso. Para mim, a ciência vem acima de qualquer coisa. Depois de Deus, vem a ciência da sua forma mais simples de ser discutida e difundida. Aí ele fez, tu trabalha com biomecânica, né? Esse trabalho. Ele fez, Fábio estava me contando aqui. Cara, é o seguinte, tem um curso que eu estou trazendo lá para Salvador de análise 3D com um cara que é referência a nível mundial de análise 3D. Aquele quando tem aquelas câmeras 3D que ajuda a fazer jogo e tudo mais. Eu fiz, cara, eu tenho interesse. Quando é que é? Daqui a 2 semanas. Hã? Aí ele disse, pois é. Eu disse, cara, eu nem paguei o curso aqui de Fabinho, pedi para ser parcelado. Estou passando por uma situação difícil. Ele disse, não se preocupe, faça o seguinte, compre somente a passagem, que o resto a gente resolve. Eu disse, sim, mas tem hospedagem. Ele disse, eu não falei para você que compre apenas a passagem. Hospedagem e alimentação, né? Aí ele disse, compre somente a noitada. Aí eu disse, tá bom. Voltei para João Pessoa. Na outra semana eu liguei para ele, eu fiz, tu tá falando sério? Disse, tô, cara. Pode vir. Tudo bem, comprei a passagem. Quando cheguei no aeroporto, liguei para ele. Ele foi me pegar. E tudo lá em Salvador é longe, né? Tudo longe. Ele foi me pegar. Aí ele disse, tá tudo pronto, tudo certo, que tudo dele é assim, tá tudo tranquilo. Bem baiano. Bem baiano e tal. Eu disse, mas o hotel vai ser perto da tua casa? Ele disse, que hotel? O hotel é a minha casa. Você vai ficar hospedado na minha casa. Eu digo, tu tá falando sério, cara? Peraí, velho. Não, isso não existe não. Tu mal me conhece. Ele disse, mas se eu bater o olho em você e sentir confiança? São poucos que eu consigo observar isso. Você é uma pessoa íntegra. Você tem tudo para ser meu amigo. Porra, eu fiquei naquela hora, velho. Não, aí é amigo de verdade, cara. Eu fiz, tu é doido, velho. Que é isso? Aí ele fez. Inclusive, Paulo Lucarelli, que é esse da análise 3D, já chegou de São Paulo, tá lá, e você vai dormir no mesmo quarto que ele.
O que é isso, cara? Quando eu cheguei na casa dele, uma mansão lá, era Paulo Carelli, um jogador de basquete do Botafogo, lá do Rio, que é amigo dele. Ele, a esposa, que é ortopedista, especialista em tornozelo e pé. E eu lá todo por fora. A partir dali se criou um vínculo tão forte que até hoje a gente se fala. A cada 15 dias a gente está se falando. E eu fiz esse curso, fiz amizade com o Paulo Carelli, que é outra pessoa espetacular. Voltei para João Pessoa e disse, eu não posso parar, porque uma pessoa pensa igual a mim. Eu já estava desistindo de estar sempre me dispondo a ajudar os outros, porque geralmente a gente dá e não recebe. Exatamente. Esse pensamento é errado. Eu disse, foi um momento de renovação e confirmação. Renovação porque eu percebi que existem pessoas boas ainda nesse mundo. Pessoas de um coração muito grande. Segundo, porque ele pensa que igual a mim. Então me senti uma pessoa apoiada. Ele disse, passe isso adiante. Existem pessoas que só dependem de você, como você dependeu de mim. Passe adiante. E eu fiquei muito tocado com a atitude dele. Isso não parou. Ele chegou e ligou para mim. Ô Thales, me diga uma coisa. Você sabe que eu sou o presidente do próximo Congresso Internacional de Fisioterapia, né? Que vai ser aqui na Bahia. Eu digo, eu não estava sabendo não. Exatamente. E você vai dar 2 palestras, viu? Eu digo, eu? Para quem não me conhece, gente, eu sou professor de anatomia, de fisiologia, biomecânica, ciências básicas. Eu tive a oportunidade de ensinar lá no UNP, traumato-ortopedia desportiva. Não, traumato-ortopedia e também lá na Santa Maria, em Cajazeiras. Mas eu não me considerava uma pessoa que fosse referência em nada. Quem é da anatomia acha que as ciências básicas... Porque você é um cara humilde, rapaz. Né? Você eu simplesmente pensava assim, não, sou professor de ciências básicas, então o que é que eu vou fazer dentro do Congresso Internacional de Fisioterapia? Aí ele disse, pois você pensa nas 2 palestras. Eu pensei, eu não veio nada na minha cabeça. Aí eu disse, ei, não tem como ser somente uma, não? Ele disse, qual? Pode ser, mas você vindo? Eu disse, rapaz, fácil, é que eu disse fácil há 5 anos, lá na Famene. E as pessoas estão falando muito fácil. Eu sei o que é fácil porque eu vejo todo santo dia. Eu manipulo, eu disseco. Seco, né? Os cadáveres. Eu pego na face, eu sei o que é. Aí ele fez tudo certo. É só vir. Não tem como eu lhe bancar, porque você ainda não é conhecido. Mas eu quero que você se torne uma pessoa conhecida. Eu disse, eu vou passar vergonha. Ele disse, não, nada disso. Eu consigo enxergar talento de longe. E eu fui dormir com aquilo. Tudo bem. Fui para Salvador. Quando cheguei lá, foi quando eu peguei a programação final. Fora eu, tinha mais 3 ou 4 que estavam falando só sobre face. Inclusive, responsabilidade da porra, hein? Não, imagine, um italiano. Ixi, Maria. O Pilon, Gustavo Pilon. 2 caras de Fortaleza. Os papas da liberação miofascial. Facial, isso mesmo. Inclusive, o italiano, que é o Marco, ele representa o esteco, o método esteco, que é o mais eficiente de liberação até hoje. Tem livros e artigos científicos, ou seja, de alto fator, né, de impacto. Aí eu cheguei, eu digo, meu Deus do céu, aonde é que eu me meti? E minha palestra foi no sábado, às 5 horas da tarde. O que é que eu fiz? Quando foi de meio-dia, entrei para o quarto, pedi a desorientação. Aí comecei a me validar, que é uma coisa que eu aprendi no curso de oratória, a autovalidação. Aí eu disse, olha, nenhum deles disseca. Nenhum deles teve contato, teve contato com cadáver como eu. O que é que eu vou fazer? Vou encher a apresentação de imagens cadavéricas, que as pessoas, inclusive, precisam, é uma lacuna que é existente no conhecimento das pessoas. Vou fazer isso. E fiz. Quando eu cheguei, Wilson, para entregar meu pendrive, o cara que estava falando sobre dry, alguma coisa assim, da metade para final da palestra, ele falou somente sobre face. Eu digo, pronto, lascou, mais um para falar de face. E eu vou falar também de face agora na próxima palestra. Quando terminou e a mulher me deu o microfone e me chamou, que eu me levantei, que eu olhei para a plateia, tinha muita gente assistindo, querendo assistir, e fora que esses caras estavam lá também. Aí eu comecei a me tremer. Natural. Eu disse,
Qualquer vacilo que quem eu nunca der... tremeu na vida numa palestra, nunca... Não, eu disse, caramba, se eu errar uma palavra, um conceito aqui, os caras vão cair em cima de mim. Foi quando eu comecei a falar, e quando eu comecei a passar os slides, mostrando as imagens cadavéricas, que eu vi que eles estavam assim, ó, admirados, e o italiano fazia isso aqui, ó, porque o italiano já tem essa experiência. Ele estava validando o que eu estava falando. Aí foi quando eu senti segurança e comecei a falar. No final, Wilson, a galera veio, me arrodeou, parabenizando, já me colocaram no grupo dos palestrantes do congresso, me levaram para a piscina, a gente começou a conversar, chegou esse italiano, querendo já marcar comigo uma viagem para a Europa, para a Itália, para eu conhecer a dona do método, e chegou um médico peruano, um ortopedista que estava lá, e aí a gente, se não fosse a pandemia, em julho desse ano, eu teria ministrado um curso de anatomia palpatória lá em Lima, no Peru. Mas você me disse que também infectou Gisele Bündchen também, Paulo de Oliveira. Ainda estava na piscina nesse dia, você me falou, não, eu estava Gisele Bündchen, Paulo de Oliveira. Não estava nada, esse não estava não. Ah, tá. Aí eu fui agradecê-lo, né? Eu disse, Fabão, aconteceu algo mágico. Ele disse, eu já sabia. Eu só estava lhe guiando para que você realmente pudesse perceber. Então, assim, é uma pessoa que para mim hoje faz total diferença. Terezinha, que iniciou minha vida profissional, e Fábio Arcanjo, que, de certa forma, ajudou a alavancar minha carreira profissional. Pois bem, estamos chegando aqui quase no final. Vou fazer perguntas rápidas, com respostas rápidas, assim, tipo ping-pong. Vamos lá. Fisioterapia. O que vem à sua cabeça? Amor. Esporte. Seria uma ferramenta para o desenvolvimento do nosso país. Docência. Docência, um sonho que se tornou realidade e que, de certa forma, me traz tristeza. Pandemia. Pandemia, interação social, redescobertas. Família. Base de tudo. Futuro. Futuro, eu visualizo grandes momentos entre amigos. Muito bem. Gostei demais aqui, meu amigo Thales, meu irmão, entre amigos, tá? Veja só. Eu sou um atleta, me machuquei. Como é que eu faço para me tratar com Thales Salles? Tem o telefone de contato. Nós estamos agora com a secretária, a Gabriela, através do telefone 99626-1838. Nós funcionamos dentro do estúdio de Priscila, o eFitness. Nós temos um consultório aberto. Como é isso? É um consultório em que ele tem uma abertura para a sala verde, que é um local onde tem um gramado sintético, onde a gente utiliza muito para terapias com movimento. E nossa equipe é formada por mim, que eu sou coordenador, administrador, sócio, fundador da empresa, e mais 3 fisioterapeutas. No caso é o Egon, o João Lucas e o Joelson. E temos uma estagiária, que é a Samila, e todos foram capacitados de acordo com essa nova perspectiva de tratamento da fisioterapia. Nós quase não utilizamos equipamentos, utilizamos muito a biomecânica. Né? A biomecânica é a base para o tratamento de muitas disfunções. Utilizamos a ventosa, utilizamos os raspadores, elásticos, mas a gente não se prende muito a equipamentos sofisticados. E isso tem trazido resultados surpreendentes, inclusive de pós-cirúrgico. Ok. Galera, eu recomendo aí, né? Se tem uma pessoa que recomendo é Thales, né? Eu sou até suspeito de falar. Thales, obrigado, bicho. Eu que agradeço. Você é um cara que só vem agradecer aqui o nosso podcast, tá? Queria agradecer também ao 211 Network e agradecer ao nosso mestre, né? Nosso técnico de áudio, Neto Almeida. Thales, mais uma vez, agradeço a você. Na próxima, temos aqui uma cervejinha pra gente tomar, que é um bate-papo. Faltou a cervejinha dessa vez, mas da próxima vai ter. Galera, obrigado, pessoal. Mas vamos para o próximo episódio. Vai ser gravado. Um abraço a todos e até mais.